Bom, pessoal, eu sei que eu sempre faço vídeos aqui no canal falando que o Bolsonaro vai ser preso. Vai ser até em outubro, vai ser em agosto, vai ser em julho. Mas agora, pessoal, é diferente, tá? Se o Bolsonaro não for preso entre hoje e amanhã, o Alexandre de Moraes vai ficar desmoralizado e ele vai mostrar que é uma pessoa injusta e incoerente. E eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo, peço que vocês assistam com calma, dois fatores que aconteceram. O primeiro, que o Bolsonaro já deveria ter sido preso. E o segundo é um fator novo do CID, que o Bolsonaro tem que ser preso, porque senão é o descumprimento da lei. Vou explicar para vocês. Todo mundo sabe aquela história do e-mail da mulher do CID, né? Que é o e-mail que criaram lá no Instagram, para ele se comunicar com a defesa do Bolsonaro, que ele usava para desabafar. Uns dizem que é dele mesmo, a Meta informou ao Xandão que é do próprio CID. Outros falaram aqui nos comentários do vídeo que a defesa do CID falou que esse e-mail foi lá da Dinamarca, e o CID não estava aqui no Brasil, estava preso, então ele não poderia ter feito esse e-mail. Só que hoje eu tive a informação de que esse e-mail já existe há 20 anos, ele só não era usado. Então tem uma grande possibilidade sim de ser do próprio CID. Mas também pode ser uma armação dos bolsonaristas. Por quê? Porque ali o CID descia a lenha na delação dele, como se fosse tudo combinado, como se fosse o objetivo de prender o Bolsonaro, etc e tal. Mas ele estava conversando só com duas pessoas. O Google informou Alexandre de Moraes, a Meta, perdão, informou Alexandre de Moraes que ele só conversava com duas pessoas. Um é aquele tal de Cantz, que é o advogado do Bolsonaro, e o outro é o advogado do Marcelo Câmara, o coronel Marcelo. O que acontece? Assim que o Xandão soube dessa conversa, que as partes não podiam conversar entre si, o Xandão mandou prender o advogado do Marcelo, mandou prender o Marcelo, o coronel Marcelo Câmara. 2 horas depois que saiu essa notícia, de que ele estava conversando com um perfil falso do CID ali na internet, ele já mandou prender. Por quê? Porque é a lei. Porque se eles estavam conversando entre si, eles estavam fazendo uma obstrução da justiça, que as partes não podiam conversar, até para evitar a intimidação, deles querem intimidar o Mauro Cid, ou deles quererem fazer uma defesa prévia, já combinar as versões. Olha, o Cid vai falar tal coisa, então vamos rebater com tal informação. Então isso atrapalha o processo. Então ele já mandou prender o coronel Marcelo por obstrução da justiça, foi uma prisão preventiva. Só que o Mauro Cid estava conversando com 2 advogados. O advogado desse coronel Marcelo Câmara, e o advogado do Bolsonaro. Então por que ele prendeu o Marcelo e não prendeu o Bolsonaro, se os 2 advogados estavam juntinhos nessa tramóia aí conversando com o Cid? Meio estranho, né, pessoal? Já começa a ficar um negócio meio assim. Por que o Xandão está enrolando tanto? Ele está com medo do Bolsonaro? Porque é a lei. A lei determina que se houver qualquer tipo de obstrução de justiça, é obrigado a cumprir. E o papel do Xandão é aplicar a lei. Agora, se você tem 2 réus ali que fizeram o mesmo crime em conjunto, os 2 igualzinho, por que o Xandão mandou prender um e não mandou prender o outro? O que o Bolsonaro tem de especial? Vocês estão entendendo? Então ele já era para ter sido preso. Segundo fato que aconteceu essa semana. O Mauro Cid falou que os advogados do Bolsonaro estavam tentando obter informações sobre a delação dele. Estavam cercando e pressionando ele e a família dele. Eles chegaram a trocar mensagens com a filha do Mauro Cid, que é de menor de idade, através do WhatsApp. Ele falou que tem esses prints, que ele pode mostrar essas conversas. E também fizeram pressão sobre a mãe do Mauro Cid, que eu acredito que já deve ser uma senhora idosa, para ter um filho daquela idade. E segundo o Mauro Cid, eles pegaram pesado, né? Foram bem duros com a mãe dele, podendo até prejudicar a saúde dela, né? Ficar sob essa pressão toda. Então o Cid fez isso daí, ele caguetou logo. Olha, o pessoal advogado do Bolsonaro está querendo informações. E aí, como é que fica? Então, a partir do momento que o Cid tem provas no WhatsApp, essas conversas e o print delas, não precisa nem o print, ele pode até mostrar o celular. Isso configura também obstrução de justiça, pessoal. É o mesmo caso do Braga Neto. O Braga Neto foi preso porque ele tentou saber detalhes da delação do Cid, né, do Mauro Cid, e o Braga Neto não foi pessoalmente falar com o Cid, o que você caguetou, o que você falou? Não, ele mandou intermediário, eu não sei se foi um advogado, um amigo, mas ele estava tentando obter detalhes da delação do Mauro Cid. É o mesmo que acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi pessoalmente pressionar a filha do Cid e a mãe dele. Ele mandou o advogado, porque o advogado representa o réu. O advogado não ia fazer isso a revelia do seu cliente. Então é óbvio que o Bolsonaro está por trás disso e que ele mandou pressionar tanto a filha quanto a mãe do Mauro Cid para saber detalhes da delação. Então, com essa nova bomba que o Cid jogou, o Xandão, pela lei, pela jurisprudência, ele teria a obrigação jurídica de determinar a prisão do Bolsonaro. Até porque ele fez isso com o Braga Neto. Vocês lembram lá do julgamento que o Xandão perguntou: o senhor já foi preso alguma vez? Eu estou preso. Ele falou: eu sei, fui eu que determinei. Então, se ele determinou a prisão do Braga Neto por tentar obter detalhes da delação do Mauro Cid,
ele tem por obrigação moral e jurídica, pela lei, de determinar a prisão do Bolsonaro preventiva, para ele responder o resto do processo na cadeia, que nem o Braga Neto. Ou então, por uma questão de coerência, ele tem que soltar o Braga Neto e o coronel Marcelo Câmara. Aliás, nem sei se o nome dele é Marcelo, tá, pessoal? Se é Rodrigo, Rogério Câmara, eu tenho uma dificuldade com nomes, tá? Mas eu acredito que é isso mesmo. Se eu estiver equivocado, me perdoe, tá? Comente aí no comentário que eu deixo o comentário fixado. Mas o fato é que o Bolsonaro, ele incorreu em 2 crimes que levou à prisão de 2 pessoas. Foi o mesmo crime lá desse coronel Câmara, foi o crime do advogado dele conversar com o Mauro Cid, que era proibido para obter informações privilegiadas da delação, e o mesmo crime do Braga Neto, também tentar pressionar o Cid para saber detalhes da delação. Então ele cometeu os crimes iguaizinhos, os mesmos crimes, em conjunto até, que levaram à prisão do Braga Neto e desse coronel Câmara. Aí fica a pergunta, por que o Xandão prendeu o Braga Neto, prendeu o coronel Câmara e não prendeu o Bolsonaro? O Câmara foi 2 horas depois da notícia, ele já mandou prender. O advogado já foi prestar depoimento na Polícia Federal, o advogado do Bolsonaro também. O Xandão determinou que ele preste depoimento em até 5 dias na Polícia Federal. Mas aí fica essa questão, né, pessoal? Uma questão de coerência. O Xandão tem que prender o Bolsonaro também, que nem ele fez com o Braga Neto e o Câmara, senão ele vai ficar desmoralizado e vai começar a ficar estranha essa história. Quer dizer que ele prende todo mundo ao redor, menos o Bolsonaro, que é o cabeça disso tudo, que é o principal disso tudo? Não dá, né, pessoal? Então eu espero que o Xandão haja com coerência e determine isso entre hoje e amanhã, de preferência, porque o Câmara, ele mandou prender 2 horas depois. Então o Bolsonaro pode sim ser preso hoje. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu posso terminar de gravar e editar, sair a notícia que ele foi preso. Pode ser amanhã, não sabemos. Pode ser que o Xandão espere o advogado dele prestar o depoimento, mas o fato é que o advogado do coronel Câmara, ele confessou que era ele que conversava com o Mauro Cid. Ele confessou um crime. Olha, eu queria um perfil falso, segurei um pouco, que eu ia jogar mais pra frente para provar que o Cid é mentiroso. Mas aquilo é um crime. Ele não podia conversar com as partes no processo, ainda mais com o delator. Então, pessoal, já tem provas o bastante para o Bolsonaro ganhar uma preventiva, sabe? Se o Xandão não der uma preventiva nele, eu acho que eu vou virar bolsonarista. Sabe, vou começar a atacar o Xandão. Porque ele vai estar prevaricando, ele vai estar sendo incoerente e injusto. Se ele não prender o Bolsonaro, eu vou me vestir de periquito de verde e amarelo e começar a me juntar aos bolsonaristas a atacar o Xandão, porque não é possível, gente. O que ele está esperando? Ele está com medo do Bolsonaro? Bolsonaro, se quando ele era presidente o Xandão não tinha medo dele, que dirá agora? Então eu acho que o Xandão tem que ter uma atitude corajosa e coerente. Se ele mandou prender esses outros 2, tem que prender o Bolsonaro. Vamos aguardar, pessoal. Se sair a prisão, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza, se inscreve e ativa aquele sininho. Às vezes o sininho não é o bastante, tá? Por isso eu criei listas de aviso, WhatsApp, Telegram. Cada vez que eu faço um vídeo eu coloco lá. O link tá aqui na descrição. Tem até um grupinho lá que às vezes a gente participa também, tá? Quem quiser participar do grupo, fica à vontade. Agora nos vídeos também eu coloco um QR Code, tá? Se alguém quiser colaborar com alguma coisa com o canal, fique à vontade. Compartilha nos grupos, dê like e comenta também, que seu comentário ajuda a dar engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.